Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Você está aqui no subsídio da lição dos juvenis e essa é a segunda lição. Nós falaremos sobre o profeta Isaías. Então, o tema da nossa lição é Deus contava com Isaías. Meu nome é Gustavo Vasconcelos, eu estou falando aqui do estúdio do Rota 146 da Alma de Júda, Assembleia de Deus em Jundiaí. Então, vamos lá falar sobre mais uma aula dessa lição tão interessante. Nós estamos aqui analisando uma teologia bíblica, enquanto os adolescentes estão falando sobre teologia sistemática, enquanto os jovens falam sobre alguns aspectos quanto à realidade da fé cristã e como isso se enquadra na vida cotidiana, nós falamos sobre teologia puramente bíblica, no sentido de que nós analisamos a Bíblia quanto à sua estrutura literária e aquilo que ela tem para falar para nós. Então o texto principal se encontra em Isaías, no capítulo 6, no versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Temos uma exegese para fazer do texto de Isaías, no capítulo 6, dos versículos 1 a 11. Então o versículo 1 diz o seguinte: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Na Nova Almeida Atualizada está escrito que, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, o significado para essa palavra séquito é borda, orla, aba das vestes, a parte inferior, a parte mais inferior das vestes de alguém. Então, o que esse texto está querendo dizer para a gente? É um texto polêmico, na verdade, porque alguns falam que Isaías profetizava antes dessa visão. Então, alguns tentam contradizer a fala de que Isaías só passa a profetizar pós-morte de Uzias e que os primeiros 5 capítulos do seu livro provam isso, né? Que ele profetizava antes da morte de Uzias. Outros teólogos, assim como Stanley Orton, ele fala que Isaías eles falam que Isaías começa a profetizar pós-morte de Uzias. E isso acontece em 739 a.C., ele morre leproso. Então, após introduzir sua mensagem, Isaías se apresenta a si próprio. Ele fala sobre as suas credenciais, quem ele é. É claro que no capítulo 1, no versículo 1, ele fala sobre o seu pai. Então ele é Isaías, visão de Isaías, filho de Amós, e o contexto a respeito de Judá e Jerusalém, e o contexto no qual ele teve as suas visões, claro, nos reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Então ele introduz isso no capítulo 1, no versículo 1, só que no versículo 2 ele já começa a pregar. Então ele vai do versículo 2 até o capítulo 5 pregando, então a sua mensagem até o capítulo 5. No capítulo 6, ele interrompe a narrativa de tudo isso, das suas profecias, para falar sobre a narrativa da sua, não conversão, mas o seu chamado, a sua chamada para o ministério profético. Ele começa o seu ministério no ano em que Uzias morreu como um leproso em 739 a.C. Essa é uma fala de Stanley Orton. Ele era um jovem orgulhoso e aristocrata, e Stanley Orton bate muito nessa tecla, provavelmente aparentado à família real. Isaías foi para o templo, provavelmente congratulando-se de que não era um pecador semelhante a Uzias. Porém, a visão da majestade, ou melhor, a visão da majestosa glória e santidade de Deus, levou-o a ver a si próprio como um pecador. Então Deus providenciou a purificação, e Isaías respondeu à voz de Deus e foi comissionado como profeta para advertir a um povo que seria endurecido pela mensagem e seria levado a juízo. No entanto, haveria uma palavra de mudança dentro de todo esse caos que foi proferido por ele dentro do seu ministério. Ainda depois desse juízo haveria uma restauração de Deus por meio do Messias e por meio das obras finais também, já dentro de um espectro escatológico. Outras ocasiões são messiânicas, isso é uma palavra do pastor Ezequias Soares, falando sobre o capítulo 6, no versículo 1. Então ele está falando aqui sobre os profetas, no geral, sobre a natureza das suas profecias, isso no livro do Ministério Profético na Bíblia, pela CPAD.
E aqui ele fala sobre as profecias messiânicas. Ele diz que em algumas ocasiões as profecias são messiânicas. E qual que é um exemplo dessas visões? Ou dessas profecias? É a profecia de Isaías, no capítulo 6, nos versículos 1 a 10. Como pode isso? Ora, Jesus fala sobre isso em João, no capítulo 12, dos versículos 38 a 41. Ele fala que Isaías profetizou sobre ele, Isaías viu a sua majestade, viu a sua glória. Então Isaías não só profetiza sobre Jesus como servo perfeito, a partir do capítulo 42, não profetiza somente sobre Jesus no capítulo 53, não fala só sobre Jesus no capítulo 9, mas aqui em Isaías, no capítulo 6, ele está vendo a glória do próprio Cristo, porque Cristo participa de toda essa majestade, de toda essa divindade do próprio Deus, o Todo-Poderoso. Essa é uma visão sustentada pelo pastor Ezequias e por alguns outros teólogos também, como Ridarbus, que fala sobre isso no comentário de Isaías da Edições Vida Nova da série Cultura Bíblica. Existe um problema quanto a esse texto, porque qual que é o motivo pelo qual Isaías fala sobre isso depois dos 5 capítulos no qual ele está pregando freneticamente? E isso tem uma explicação muito prática. Ele resume o conteúdo das suas profecias, porque no capítulo 1 ele fala sobre uma Judá que está vivendo destituída da glória de Deus. No capítulo 2 ele apresenta o Deus que os restaurará um grande dia. E ele vai sintetizando, ele fala sobre o reinado do renovo do Senhor no capítulo 4. A partir do versículo 2 tem a parábola da vinha, tem os ais, o ai dos maus. No capítulo 2 é o monte do Senhor. No capítulo 2 ainda é o monte, o dia do Senhor. Julgamento no capítulo 3, tanto para Judá e Jerusalém quanto para as filhas de Sião. Nesse caso, e o capítulo 5 fala sobre o castigo iminente de Deus. Nesse caso, ele sintetiza sua mensagem, tanto as profecias messiânicas, quanto as que falam para Judá no seu contexto, na sua época, no seu tempo. No sentido de, Deus fala a Judá no futuro, Deus fala a Judá no presente, apontando para o futuro, apontando para o presente, os fazendo lembrar do passado. Nesse caso, dos capítulos 1 a 5, Isaías faz justamente isso. Ele fala sobre o futuro, ele faz os lembrar do passado e aponta também para o estado presente que eles estão vivendo. Então ele resume essas profecias. Mas Isaías não é um profeta de ego, ele prefere deixar o capítulo 6 depois de toda essa síntese. Ele fala do seu nome e do seu histórico, das suas credenciais, depois de falar da sua mensagem. Então, o capítulo 6, no versículo 1, situa tudo isso. Isaías viu ao Senhor. E é claro que a Bíblia diz em João que ninguém jamais viu a Deus em momento algum. Nesse caso, Isaías não viu a Deus, mas ele viu a sua glória. A aba, a borda, a orla do manto de Deus enchia todo o templo. No versículo 2 diz que serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. No versículo 3 diz o seguinte: clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías aqui conta a sua visão quanto aos serafins. Serafins estão na posição de servos acima de Deus, de pé e à espera do mestre que está sentado. Eles são descritos como seres celestiais incandescentes, cujo nome deriva de queimar. Isso é fantástico, porque os próprios serafins predizem o ministério inflamado do profeta Isaías. Então, a visão que Isaías tem, inclusive, dos serafins não é em vão. Deus, ele dá visões e ele programa essas visões. Ele planeja essas visões para que elas sejam acessíveis e passem todos os detalhes das visões, passem um detalhe, passem uma mensagem aos profetas. Nesse caso, Deus permite a aparição dos serafins na visão para Isaías, porque os serafins teriam uma mensagem para ele. Eles são seres inflamados, eles queimam. Isaías deveria queimar pela presença de Deus, seu ministério deveria ser inflamado pela glória de Deus posteriormente. Eles têm 6 asas, e as suas asas cobrem o seu rosto, com 2 cobrem o rosto.
no sentido de, diante de Deus ninguém se gloria, seja carne ou seja anjo. As suas asas cobrem o seu rosto e, consequentemente, cobrem os seus olhos. Eles não estão lá para bisbilhotar a glória de Deus, para olhar para ela. Os serafins cobrem os seus olhos, não os seus ouvidos. Eles ouvem a voz de Deus. A sua obrigação era ouvir aquilo que Deus dizia, não era bisbilhotar como ele é. E é justamente isso que acontece com Isaías. Os seus olhos estão cobertos, ele não pode ver a majestade nem a glória de Deus. Eles cobrem os seus pés, e o sentido de cobrir os pés é muito ambíguo, é difícil. O sentido é desconhecido. Mas a opinião mais favorável para tudo isso é que o pé é um órgão de atividade, é um órgão que direciona. Então, os serafins, eles não viviam para si mesmos. Eles não escolhiam seu próprio caminho, mas Deus os orientava para onde eles iriam. Eles iam para onde Deus mandasse. Isso fala sobre Isaías. Os olhos de Isaías estavam cobertos, porque ele não via a majestade da glória de Deus. Os pés de Isaías estavam cobertos, porque ele não ia para onde ele queria, mas com duas voavam, com duas asas eles voavam, no sentido de, eles não podem ficar parados, eles têm que ter duas asas que estão ativas e prontas para fazerem com que eles se locomovam. A mesma coisa com Isaías, ele não pode estar estagnado em um lugar, ele deve ir para onde Deus o direcionar. No versículo 3 nós temos a glorificação desses serafins a Deus. E é uma passagem, inclusive, difícil, pelo fato de que eles repetem 3 vezes. E existem alguns teólogos que dizem que cada santo aqui, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, cada santo é dirigido a uma pessoa da Trindade. É uma afirmação difícil, textualmente falando, mas também é uma afirmação possível, uma afirmação plausível. Nós não podemos negar que a divindade, que a Trindade, que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são santos e que eles são adorados no céu. Isso é um fato. Agora, se o texto está querendo pregar isso ou dizer isso como uma verdade bíblica, é uma questão que nós não podemos afirmar porque não temos provas textuais para isso. De qualquer maneira, ele tem aquela visão, ele ouve o louvor deles. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, é um canto antifônico. Um canta para o outro, um canta e o outro repete. E isso não para. Então, o louvor a Deus no céu não para. E qual que é o tema de tudo isso? É a santidade do Senhor. Mas o versículo 3 é fantástico por um detalhe. Pela questão de que eles falam que Deus é santo, e pelo fato dele ser santo, ele não é acessível a todos. O homem não é santo, o homem é pecador. E o homem, em muitos momentos, não pode, ou em momento algum, pode ver a glória de Deus, porque Deus é plenamente santo. Mas toda a terra está cheia da sua glória. Ainda que o homem não mereça, por causa da santidade de Deus e da infidelidade do homem, a terra está cheia da glória do Todo-Poderoso. Versículo 4 diz o seguinte: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Falando sobre a dificuldade que Isaías teria de entrar lá. Então, o temor é habitual diante da presença divina. Isso acontece em Êxodo no capítulo 19. O temor concentrado nos batentes da porta proíbe explicitamente e especificamente a entrada de Isaías na presença de Deus. A fumaça, e Stanley Orton ele aplica isso no sentido de um sacrifício que subia do templo, mas também não há provas textuais para isso. De qualquer forma, a visão que é mais aceita sobre a fumaça, a natureza dela e o porquê, ou a finalidade dela, é que Isaías não poderia ver a glória de Deus, porque a fumaça cercava os seus olhos e o impedia. Isaías é excluso de tudo isso. Por que isso acontece? Nós encontramos as respostas disso dos versículos 5, a partir do versículo 5. Isaías fala: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, o Rei e o Senhor dos Exércitos. Então é por isso que Isaías não pode acessar a glória de Deus, porque ele é impuro. Mas o versículo 6 diz o seguinte: então um dos serafins voltou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Quando ele percebe quem ele é,
quando ele percebe quem o povo é e quem ele percebe quem Deus é, isso é fantástico, porque a visão de Deus enquadra três esferas. A primeira esfera, quem Deus é. A segunda esfera, quem eu sou em comparação à pessoa de Deus. E a terceira esfera é quem a sociedade é em comparação a Deus. No sentido de, eu preciso conhecer a Deus para falar sobre Ele. Eu preciso conhecer a mim para saber que eu preciso de Deus. E eu preciso conhecer o povo para o qual eu vou pregar para saber o porquê eu estou pregando. Ele fala que todo mundo é pecador diante da glória de Deus, ele e o povo. Mas Deus perdoou os seus pecados e o capacitou para essa missão. E ele ouve uma voz que dizia, quem há de ir por nós? A quem enviarei, quem há de ir por nós? E depois disso, em vez de ele falar, olha, eu não vou porque eu sou um homem de lábios impuros, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9, ele é comissionado. Então ele disse, vai e diga a este povo, qual você percebeu que é pecador e habita e tem lábios impuros. O que você vai dizer? Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Versículo 10. Torne invisível o coração deste povo. Endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não vejam a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. Então, essa é a mensagem do profeta e o comissionamento de Deus dentro de todo esse cenário. Nos próximos tópicos falaremos sobre as credenciais do profeta, no sentido de quem ele era, sua origem, se tinha família, a que parte da sociedade ele pertencia, qual é a sua mensagem. Pessoal, nesse primeiro tópico nós vamos falar sobre o profeta messiânico. Então existem três aspectos de Isaías que nós vamos considerar aqui. Em primeiro lugar, a sua origem. Em segundo lugar, o contexto social. E em terceiro e último lugar, a natureza da sua mensagem, que era de julgamentos e de promessas. Quanto à origem do profeta, nós temos que ele é conhecido pela Bíblia como filho de Amós, isso nós já lemos no capítulo 1, no versículo 1. E segundo a tradição, Isaías era oriundo de uma família influente em Jerusalém. A prova disso é a forma com a qual ele acessava o palácio e a imponência que ele tinha em falar diante dos reis. Não parecia ser uma imponência apenas porque ele foi comissionado por Deus, mas a acessibilidade que ele tinha ao palácio e a forma com a qual ele tratava os reis passa esse tom de que ele era participante da família, de uma família aristocrata em Judá, e isso, como nós já dissemos aqui, é bem enfatizado por Stanley Orton no seu comentário a Isaías. Ele fala isso na introdução, ele fala isso no comentário do capítulo 6, ele sempre bate nessa tecla que ele era um jovem aristocrata. E isso é fantástico, porque Deus pega as pessoas nos lugares mais diferentes para fazê-los profetas, e Deus pega as pessoas nos lugares que Ele quer e os comissiona para o lugar que Ele quer também, para que eles profetizem segundo a sua preciosa e sua gloriosa vontade. Nos lembremos de Amós, não pai de Isaías, mas Amós o profeta. Ele disse que ele não era profeta nem filho de profeta. Ele não era descendente de profeta nem fazia parte de uma escola de profetas, mas ele era boieiro. Entretanto, Deus escolheu para esse ministério. Jeremias, que tinha tudo para ser um sacerdote, mas Deus escolheu para o ministério profético também. Quantos homens que Deus tirou de cenas improváveis para levar para o ministério profético. E agora Deus pega um jovem da família aristocracia, de uma família aristocrata em Judá, e o faz profeta para falar a reis. Deus faz das formas que bem lhe apraz, ele é um ser estratégico e ele sabe como e quem ele vai escolher e como ele vai capacitar as pessoas. Alguns dizem que Isaías era primo de Uzias, segundo alguns historiadores, isso está na lição. Ele se casou com uma profetisa, e isso nós encontramos no capítulo 7, no capítulo 8 mais evidente, e teve 2 filhos. O primeiro deles chamado Sear-Jazub, que significa um remanescente deve retornar. Isso está no capítulo 7, no versículo 3, uma mensagem ao rei Acaz, uma mensagem ao mesmo tempo que de juízo, uma mensagem de esperança, que Deus tinha compromisso com o seu povo.
a presença do menino chamado Sear-Jazub faz com que Acaz se lembre desde o começo que ele vai precisar escolher por fé entre o julgamento iminente e a promessa da salvação. Então, é uma mensagem direta ao rei Acaz dentro de um cenário de muita instabilidade política na guerra sírio-efraimita que ocorria naquela época e as decisões que o rei teria de tomar. Então, Deus usa o profeta para dar nome ao seu filho. Toda vez que Acaz olhasse para o filho de Isaías, ele se lembraria da mensagem dele. E através do nome do filho do profeta. E o segundo filho, Maher-Shalal-Hash-Baz, que significa apressando-se sobre a pressa. Entretanto, existe outras definições de outros comentaristas, por exemplo, Hiderbos, que ele fala o seguinte: por ordem divina, aliás, essas palavras significam rápido despojo, presa segura. Em outras palavras, está para chegar o tempo de saquear e ajuntar despojos. Isaías chama no versículo 2 ou versículo 3 algumas testemunhas, mas a síntese de tudo isso eram as predições de que Damasco e Samaria seriam humilhadas e tomadas as medidas para se excluir. Todas as bases para se duvidar a respeito dela mais tarde. Então, ele fala, eles pretendem mostrar que esses acontecimentos são obra de Deus. Ele estava predizendo a queda de Damasco e a queda de Samaria por Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria, a ascensão do Império Assírio. É engraçado porque no capítulo 8, no versículo 1, essa palavra de Deus vem a Isaías, Maher-Shalal-Hash-Baz, e ele tem relação, no versículo 3, ele tem relação com a profetisa, que era sua esposa, ela ficou grávida, e o Senhor lhe disse: ponha nele esse nome que você acabou de receber. Porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. Isso acontece na queda do Reino do Norte para a Síria em 744 a.C. Então, a sua família era constituída de profetas. Até o nome dos seus filhos apontava para isso. A sua origem, então, é essa. Ele era filho de Amós. Quanto à origem do seu pai, nós não sabemos. Ele era um aristocrata, era casado com uma profetisa e tinha 2 filhos. O contexto social. Então, Isaías profetizou, isso nós encontramos no capítulo 1, no versículo 1. Ele profetizou no período de pelo menos 4 reis, que são Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Quando ele era jovem, ele presenciou a prosperidade e o poder de Judá sobre o reinado de Uzias. Entretanto, Uzias vivia de forma desgarrada em relação a Deus. Isaías presencia o caos, presencia os problemas, como também presencia a reforma que viria através de Ezequias. Inclusive, ele leva uma mensagem a Ezequias, falando para que Ezequias consertasse a sua casa, porque brevemente ele morreria. Nesse caso, Isaías é um profeta que passa de um cenário caótico para um cenário de reformas. Ele vê um povo que está se distanciando de Deus e também vê que Deus está restaurando o seu povo através de um monarca, aquilo que alguns teólogos chamam de um monarca carismático, cheio do Espírito Santo, para orientar o povo. O último subtópico fala sobre as mensagens de julgamentos e as promessas que Deus usou ao profeta. Nesse caso, nós precisamos considerar a fala de Stanley Orton. Ele fala sobre a mensagem de Isaías no seu comentário. Então ele fala sobre a mão irada de Deus e a sua mão salvadora. Isaías profetizou por causa do pecado de Judá. Disso nós não temos dúvida. A mão irada de Deus estava sobre o povo. A gente já encontra, inclusive, um relato sobre isso a partir do capítulo 1. Você, Judá, está doente, todo o corpo está doente. Versículo 5. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nada senão, a não ser feridas. Não há nada senão feridas, contusões, chagas abertas, umas e outras, e que não foram limpas nem atadas, nem tratadas com azeite. Então ele fala sobre o pecado que o povo estava presenciando e vivendo naquela época.
Entretanto, ele fala sobre a mão irada de Deus e a sua mão salvadora. Deus levantaria por fim o Messias para livrar o povo, para salvar a humanidade que caminha a largos passos pelo pecado, para o caminho de perdição. Então Deus enviou Isaías e o seu filho Sear-Jazub, um remanescente voltará para falar ao rei Acaz de Judá, para não ficar amedrontado a respeito do rei Peca de Israel e do rei Rezim da Síria, os quais estavam ameaçando atacar Jerusalém e substituí-lo por um rei fantoche que os ajudasse a desafiar a Síria. Deus ofereceu a Acaz o privilégio de pedir um sinal sobrenatural para confirmar sua promessa. Mas Acaz recusou porque já tinha decidido mandar tributo a Tiglat-Pileser, terço da Síria, para socorrê-lo. Deus então prometeu um sinal não para Acaz, mas para toda a totalidade da dinastia de Davi. O Messias, Emanuel, Deus conosco, seria nascido de uma virgem. Isso está no capítulo 7, no versículo 14. Deus prometeu que essa criança, antes dessa criança atingisse a idade de ter responsabilidade, as terras daqueles dois reis seriam desamparadas. E várias outras profecias que dizem respeito ao cativeiro, que falam sobre a restauração, sobre o juízo de Deus para as nações estrangeiras também. Então, Deus é dono de todas as coisas, é isso que Isaías preza por falar. Isaías não tem uma mensagem só para Judá, Isaías tem uma mensagem para todas as nações. Ele fala sobre quando Senaqueribe, em 689, quando Senaqueribe nivelou a Babilônia e fez dela um pântano. Isaías fala sobre isso. Isaías fala sobre o rei Ciro. Isaías fala sobre a posterior queda de Judá para a Babilônia. Então, nós temos falas de juízo para todas as nações. E também falas para a restauração de Judá, como também para a restauração do mundo. Tanto que em determinado texto, ele faz uma pergunta, ele se queixa, ele diz: Senhor, ó, se o Senhor fendesse do céu, descesse aqui e fizesse os teus feitos passar os que o Senhor fez antes. E logo após Deus dá uma profecia de restauração a Isaías, a qual se cumprirá através da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um profeta com muitas mensagens, mensagens ao seu povo, mensagens para o presente, mensagens para o futuro próximo e para um futuro não tão próximo assim, que na verdade nem nós vivemos. Então nós presenciamos o cumprimento dessas profecias. Vimos os impérios se diluindo, vimos o cativeiro, vimos a obra de Cristo, vimos a encarnação de Jesus que Isaías falou e veremos em breve também os eventos escatológicos que o profeta prediz. Muito bem. Esse tópico 2, na verdade, nós já sintetizamos, nós falamos bastante sobre o conteúdo dele na exegese do nosso texto. Então aqui nós vamos sintetizar bastante, porque já falamos sobre alguns detalhes sobre o texto de Isaías 6, aqui na exegese do nosso texto. Nós gastamos ao todo 17 ou 18 minutos para falar sobre isso. Então aqui faremos um resumo bem rápido. A visão do templo. Então, no ano que morreu o rei Uzias, em 740 ou 739 a.C., o profeta teve uma visão gloriosa do templo. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, como aquele que governa todas as coisas. Enquanto um rei morre, isso gera hostilidade política. Enquanto um rei morre, Deus estava no seu alto e sublime trono e não há quem faça ele sair de lá. Os serafins cantam, louvam a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E essa visão traz ao profeta um constrangimento. Nós estamos aqui falando aquilo que a lição diz. Isso traz um sentimento de indignidade diante de Deus, diante da santidade divina. Isaías, ele se reconhece como um homem de lábios impuros. Ele clama então dizendo: ai de mim. E aqui o autor ele aplica isso. Ele diz que em muitos momentos nós somos surpreendidos pela presença gloriosa de Deus. E em muitos momentos nós não nos sentimos capazes de desfrutar sobre ela. Entretanto, a palavra de Deus nos garante que aquele que confessa o seu pecado e o deixa alcança a misericórdia. Então, nós não somos dignos por natureza, mas Deus, pela sua infinita graça e sua misericórdia, nos torna dignos para desfrutarmos da sua glória, porque é este o propósito que ele tem para nós. Não só para um profeta, o qual ele usaria posteriormente, mas para toda a humanidade, que ainda que esteja morta em pecados,
O mundo que jaz no maligno, que morre no maligno, ainda tem esperança através da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. A purificação do profeta, inclusive, fala sobre isso. Então, um homem que não tem condições, nós já falamos também na exegese do texto, um homem que não tem condições para ser profeta do ponto de vista que ele é um aristocrata e talvez não tenha as pretensões. E do ponto de vista também que ele é um homem de lábios impuros, mas Deus é poderoso para purificar um homem, para levantá-lo como uma voz profética a uma geração. Deus realmente tem caminhos que nós não conseguimos compreender. Deus provê na vida de um homem que ele quer usar purificando, pegando de um lamaçal de pecado, pegando de um contexto em que ninguém dava nada, e faz com que esse homem seja um grande pregador de sua palavra. É isso que ele faz com Isaías. E é importante que você, professor, aplique isso aos jovens, porque aos juvenis, ainda que você não se sinta digno de desfrutar de Deus, da sua presença, nem do seu ministério, porque o ministério de Isaías não começa apenas por uma profecia, não começa com uma profecia, mas começa com uma visão, e a visão da glória de Deus. Deus busca o profeta não para que ele fosse apenas uma voz, mas para que ele pudesse se relacionar com Deus. Então existe uma via de mão dupla em Isaías capítulo 6. O relacionamento do profeta com Deus e o relacionamento do profeta com a profecia. São coisas diferentes. De qualquer forma, Deus nos faz aptos para nos relacionarmos com eles através do sangue de Jesus e nos faz aptos também para nos relacionarmos com a profecia. E no último subtópico temos sobre o chamado. Então, após a purificação divina, Isaías recebe o chamado para pregar aquele povo. O profeta se tornou idôneo para cumprir o chamado de Deus. Não há como cumprir o chamado tendo uma vida de pecado. Não há como cumprir o chamado sem andar lado a lado com a santidade. Ser um instrumento de Deus, para que as pessoas se aproximem de Deus, é um privilégio, mas nós precisamos estar próximos de Deus, se quisermos que os nossos ouvintes se aproximem também. Então, essa consciência ministerial e de relacionamento com Deus, que essa lição está tentando trazer aqui, é muito interessante, porque nós estamos olhando para aspectos textuais, interpretativos, mas nós precisamos aplicar tudo isso na prática. Procure fazer isso. Então, o chamado, Deus nos chama para que sejamos uma voz de santidade, porque essa santidade já ecoou primeiro no nosso coração, para que assim possamos alcançar a outras pessoas. Nós falamos sobre isso, inclusive numa aula para os jovens. Fizemos uma citação de 2 teólogos em apologética que falam que o mundo não foi ganhado por argumentos, mas que foi ganhado por uma voz de santidade. É claro que a pregação dos apóstolos consistia numa persuasão. Eles tinham argumentos, eles tinham poder persuasivo. Mas, sobretudo, eles tinham uma voz de santidade, um comportamento santo diante de Deus, e eram pessoas curadas para que depois pudessem curar também. Isaías fala sobre cura no capítulo 6. Deus fala sobre cura para eles. Se convertam a mim, sejam curados. Mas primeiro Deus precisava curar o profeta através do toque de uma brasa tirada do altar. Meus irmãos, estamos nos 2 últimos tópicos aqui. Nesse caso, nós temos 4 tópicos nessa lição. Entretanto, nós não temos a presença de subtópicos nelas. Portanto, nós vamos falar sobre o tópico 3 e o tópico 4 nesse terceiro bloco. Então, um arauto com avisos finais é o tópico 3. A natureza da mensagem pregada por Isaías ao orgulhoso reino de Judá consiste em denunciar o formalismo religioso e as injustiças da liderança de seu tempo, os quais contaminavam toda a nação. Então, aquele povo que é excessivo do ponto de vista de conservar as suas tradições, mas que não glorifica a Deus a partir das suas obras. Jeremias faz uma ressalva a isso no capítulo 7, e isso ilustra muito bem o cenário aqui de Isaías, ao qual o autor está falando. Essa porção de Isaías e da sua mensagem. Isaías fala no capítulo 7 que o povo estava fissurado na ideia do templo. É o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. E eles tomam as formalidades religiosas como um amuleto para si. Entretanto, quando eles não honravam o órfão, não honravam a viúva, não tinham obras que agradavam a Deus. E quando nós olhamos para esse reflexo
para isso que está acontecendo. Isso é, em muitos momentos, reflexo para as nossas vidas enquanto igreja de Jesus. Porque em muitos momentos estamos ocupados com o formalismo religioso, mas nós não estamos olhando para questões que dizem respeito às nossas obras cotidianas, às nossas obras práticas. Jeremias, no capítulo 7, ele diz: vocês honram a Deus a partir do templo, mas vocês não honram a partir das suas vidas. Isaías denuncia isso, ele denuncia esse formalismo religioso. Ele denuncia as injustiças, as incongruências da liderança do seu tempo. E quando um rei não era carismático, não era cheio da graça de Deus, ele contaminava toda uma nação. E Deus, meus irmãos, Deus é um ser, é uma pessoa extraordinária. Deus tem planos, conforme nós já dissemos aqui, que nós não conseguimos compreender. Em vez de levantar um rei diferente, em muitos momentos Deus fez isso, em vez ele tira um rei, ele depõe reis e coloca outros reis que o servirão, ele faz isso, ele é capaz de fazer isso. Mas Deus aqui ele não nivela tudo isso a partir de um recurso geopolítico, ainda que pudesse. Deus levanta um profeta cheio da sua graça para tentar nivelar toda essa situação. E é isso que Deus faz. Ele não, em muitos momentos, ele não contorna a geopolítica, embora ele possa. Embora a geopolítica esteja nas suas mãos. Mas ele levanta pessoas com uma mensagem. E por que de tudo isso? Porque ele também está interessado no rei daquela nação. E isso reflete muito bem como que a igreja deve se portar, porque em muitos momentos ficamos preocupados excessivamente com a geopolítica do mundo. Inclusive houve um censo no século XX, no século passado, 1970, 1980, alguns teólogos se levantaram contra a missão da igreja. Eles disseram que a partir daquele momento Deus começaria a se relacionar com a humanidade e começaria a cumprir os seus desígnios a partir de líderes políticos. E que a obra missionária agora estava com uma cara nova. E a cara era a partir desses centros, desses líderes mundiais. Entretanto, não é bem assim que as coisas acontecem. Deus está interessado nas pessoas e ele levanta homens com uma mensagem. É interessante porque Deus em muitos momentos não é agressivo geopoliticamente, mas Deus é incisivo a partir de um homem cheio da sua graça. Porque ele também está interessado na salvação daquele líder. Embora seguissem os ritos sagrados, era um povo que se aproximava de Deus para honrá-lo apenas com os lábios, mas com o seu coração distante da retidão. Isso está em Isaías capítulo 29, versículo 13. Nós comentamos sobre isso, falamos sobre isso, mas apenas tratando sobre esse texto em específico, aproximar-se de Deus para honrá-lo apenas com os lábios é como um povo que tem obrigação com a tradição e não tem obrigação com Deus que a instituiu. Isaías está contra isso, porque ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu a glória de Deus, ele viu Deus que está acima da tradição. Para os serafins, era tradicional adorar a Deus e cantar Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, mas eles tinham a consciência que eles deveriam cobrir os seus rostos e os seus pés. Eles tinham a consciência de quem era Deus, porque eles estavam perto do seu trono. E eles viam, eles conheciam a sua majestade. Isaías profetizava não apenas com os lábios, mas o seu coração foi tocado a partir da visão de Isaías no capítulo 6. Entretanto, o povo era frenético em dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor, a partir dos ritos do templo. O povo era constante em seguir as tradições, mas para eles não era tradicional adorar. Adorar a Deus com o coração, adorar a Deus em espírito, adorar a Deus em verdade, é diferente de ter a tradição de adorar ao Deus que instituiu, ou melhor, adorar a Deus a partir das tradições que ele instituiu, é diferente de adorar ao Deus que instituiu as tradições. É isso que o povo está vivendo aqui. Por essa razão, a vida religiosa da nação encontrava-se vazia de Deus e cheia de pecados. Não há como ter uma vida de santidade sem ter um compromisso com Deus. Não ter um compromisso com as suas formalidades, com esse âmbito eclesiástico, trazendo para os nossos dias. Mas precisamos conhecer a Deus para que possamos adorá-lo, sobretudo por uma vida de santidade. A mensagem de Isaías vinha de encontro a esse destemor ao Senhor.
que sonda profundamente não só as atitudes, mas sobretudo a motivação dos corações. E o tópico 4 fala sobre a vinda do Salvador. Aqui temos uma citação às diversas profecias. Esse é o estopim da mensagem do profeta Isaías. O ápice de tudo isso é prenunciar que um dia o Messias virá e que este povo que só adora a Deus, a partir de uma tradição, poderá conhecer ao Cristo que se fez carne e habitou entre nós. Em João, no capítulo 1, no versículo 14, temos isso. Cristo habitou em carne e habitou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Nós encontramos que Cristo, então, ele é a imagem impressa do Deus invisível. João fala sobre isso. Ninguém jamais, em hipótese alguma, viu a Deus, mas nós participamos da plenitude do ministério de Jesus. Ele veio com graça e com verdade. Nós podemos participar de todas essas coisas. Ninguém viu a Deus, mas Cristo fez Deus acessível a todos os homens. A mensagem de Isaías, então, é fantástica quando ele anuncia Jesus nesse cenário em que o povo só adora a Deus com os lábios. Porque Jesus é a imagem impressa de Deus, e chegaria um dia que nós veríamos a imagem impressa de Deus e que poderíamos conhecer ainda mais a fundo a este Deus que nós adoramos. E que a tradição, sobretudo, fosse conservar o nosso coração, renovar a nossa mente e adorar a Deus por uma vida de santidade. Essas legislações, essas prescrições, esse conjunto de ideias e de ritos agora seriam cumpridas na pessoa de Jesus e nós poderíamos adorar ao Deus que nós bem conhecemos. Isaías fala sobre o seu nascimento no capítulo 7, no versículo 14. Ele virá de uma virgem. Qual será seu nome? Seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. E Mateus dá essa definição em Mateus capítulo 1, versículo 23. No capítulo 9, no versículo 6, ele também fala sobre o nascimento de Jesus. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele fala sobre o seu ministério, em Isaías no capítulo 8, no versículo 14. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. E no capítulo 2, versículo 22, Isaías também fala sobre isso. Fala sobre o sofrimento no capítulo 50, no capítulo 52, no capítulo 53. Ele fala sobre a sua morte no capítulo 25, no versículo 8, e capítulo 26, versículo 19. 25, 8 diz o seguinte: tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de seus rostos e tirará da terra, de toda a terra, o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. E capítulo 26, versículo 19, que fala que os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Isaías fala que ele foi um cordeiro mudo levado ao matadouro, mas ele também é a razão da nossa fé e da nossa salvação. Meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu desejo uma boa aula a todos vocês, que você seja uma bênção para os seus ouvintes. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e dar o seu feedback a partir dos comentários. Deus abençoe, gente. Até a próxima oportunidade.